Agora a gente vai falar também de um assunto de extrema importância, que é a questão da inflação dos alimentos, né? Que estamos todos já vendo o impacto no supermercado, nas nossas casas, no nosso cotidiano. Mas a gente tem que falar esse assunto sobre dois aspectos. Primeiro, houve uma corrida um pouco exacerbada por estocagem de produtos, né? Principalmente aqueles que compõem a nossa cesta básica, que seriam o feijão, o arroz, o óleo, farinha e outros itens que realmente foram estocados um pouco a mais pelas famílias, e a gente vai ter que ver isso sendo diluído aos próximos dias, ao longo dos próximos dias na curva. Acho que era importante, sim, um posicionamento por parte, daqui a pouco, do governo, né, brasileiro, e daqui a pouco algumas coisas também vindo do nosso governo estadual, sobre como o Brasil dá conta da produção de alimentos e como o Brasil não vai parar com a pandemia. Eu acho que se a gente tem uma sorte de estar vivendo a pandemia, é estar vivendo ela no Brasil. Porque sim, a gente tem uma vasta extensão de terra, a gente consegue plantar todas as culturas, né, todas as variedades de alimentos que a gente, né, para compor nossa dieta. Então a gente tem que ter muito orgulho do agro brasileiro. A gente tem muitas máquinas, a gente consegue comportar uma produção em larga escala. Então acho que se a gente tem alguma coisa para se orgulhar ao longo dessa pandemia e para ficar tranquilos, é na questão de alimentos. A gente tem um agro muito forte, a gente tem um clima que favorece, a gente tem uma extensão de terras que favorece, e a gente tem muita gente competente no campo também que favorece. Então acho que o que deveria vir do governo central, né, e também daqui a pouco dos nossos estados e municípios, é mostrar como os alimentos vão continuar chegando na nossa mesa, como isso não deve ser uma preocupação tão forte da população como está sendo hoje em dia. Mas como está faltando um pouco dessa orientação, dessa tranquilidade, as pessoas fizeram essa correria, e agora esse preço deve ir diluindo os próximos dias e daqui a pouco meses. Mas a gente tem duas situações no Brasil. A gente ia vir para uma safra de arroz que seria a menor da história dos últimos 35 anos. Ou seja, a população brasileira com mais dinheiro no bolso estava consumindo menos arroz. E a mesma maneira o feijão. Porque são itens básicos. Então as pessoas, quando começam a ganhar mais dinheiro, elas tendem a mudar um pouco a sua dieta. Então, essa distorção vai acontecer, porque a gente já estava produzindo um pouco menos. Claro que nós temos grandes estoques, então não vai faltar. Mas vai ter uma correção de preço que é natural. E por isso que a gente não deve pensar em ter congelamento de preços, porque nada mais é que uma reconfiguração de toda a cesta básica brasileira, que estava parando de comer tanto arroz e feijão e daqui a pouco estava migrando para massa, estava migrando para carne e outros alimentos. Mas sim, o Brasil dá conta de toda a produção, ele dá conta de alimentar toda a população. A gente tem uma vasta gama de produtos. Precisamos ser inteligentes na hora da compra. Daqui a pouco comprar uma quantidade que a gente consegue ter um custo unitário menor. Daqui a pouco a gente não só ir para o simplismo de pegar arroz e feijão, mas também escolher outros produtos que podem estar nesse momento, pelo período da safra, com um preço melhor. Então a gente não precisa ser emocional na hora da compra, a gente precisa ser racional. E agora a gente sabe que esse pacote do Guedes, injetando um monte de dinheiro na economia, vai impactar a inflação. Essa inflação não vai ser nos itens que a gente considera supérfluos, como, né, linha branca, que seriam eletrodomésticos, não vai ser na linha mole, como roupas, porque as pessoas não estão mais procurando isso. Num cenário de crise, as pessoas estão focando no essencial. Então, o essencial é a alimentação. Vai ter impacto de inflação, isso é dado. A questão é sabermos nós, né, consumidores, é como administrar essa inflação nas nossas casas. Então, qual vai ser o pacote de alimentação de cada um? Vai depender muito também da situação regional de cada estado, o que é mais produzido, o que chega mais barato. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, é entender os preços, entender a dinâmica e sair do simplismo de só comprar arroz e feijão, mas saber que o arroz e feijão no Brasil estava tendo uma diminuição da produção e agora vai ter uma correção natural de preços. Não vamos pensar em cima de congelamento de preços, que isso sim causa muito dano para a economia, causa muito dano para sociedade como um todo, porque a gente acaba tendo uma maquiagem, o que não é legal. Mas acho que sim, essa injeção de dinheiro do Guedes, a gente sabe que não existe almoço grátis. A gente sabe que o dinheiro que ele está colocando vai impactar a inflação. Que a gente sabe que o Paulo Guedes não tinha esse dinheiro para estar colocando na economia. Não é que ele estava guardando para esse momento. Então, acho que é importantíssimo passarem as reformas e começar, sim, a haver uma pressão
popular em cima daqui a pouco de uma redução, né, do gasto público, em cima da passar as reformas, em cima daqui a pouco uma redução do salário do alto escalão, tanto do funcionário público como também daqui a pouco dos nossos políticos, porque todos nós vamos perder poder de consumo, principalmente a classe mais baixa, que a gente sabe que está tendo essa injeção de dinheiro e, né, está se incentivando a não demissão e daqui a pouco um auxílio, né, financeiro, mas a gente sabe que o poder de consumo, sim, que antes o feijão já está quase o dobro do preço, então essas pessoas vão ganhar dinheiro, mas elas também vão gastar mais dinheiro. Então acho que sim, quem tem que ajudar a pagar essa conta não é a classe baixa. Acho que a gente tem que conseguir passar essa série de reformas do Guedes. Acho que ele inseriu todo esse dinheiro na economia por necessidade, e eu acho que também ele precisa do nosso apoio para pressionar lá o Congresso, né, pressionar a Câmara para começar a economizar. E daí sim, essas medidas que ele tomou e todo esse dinheiro que ele está colocando na economia vai ser economizado da outra ponta. Não existe almoço grátis e vamos fazer, não a nossa classe mais baixa pagar por esse almoço grátis. Vamos fazer que o funcionalismo público alto, que os políticos que estão ganhando muito e gastam muito, e todos aqueles que normalmente não têm o seu bolso sendo mexido numa situação de crise, paguem um pouco essa conta. Não vamos nós simplesmente ficar pensando em congelar preço e buscando soluções simplistas. Vamos entender que a gente está no Brasil, a gente tem que se orgulhar muito do agronegócio, a gente tem que se orgulhar muito por todo o nosso território nacional, por toda a natureza que nós temos, e sim, nós temos que pressionar lá em cima. A gente não tem que pressionar o nosso produtor, a gente não tem que pressionar o nosso empresário, a gente tem que pressionar quem está lá em cima na política e quem está lá em cima nos cargos públicos.